A transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari foi vendida como o casamento perfeito entre o maior talento da Fórmula 1 e a escuderia mais tradicional do esporte. Mas será que essa lua de mel já chegou ao fim? Documentos confidenciais, política interna e uma crescente tensão nos bastidores podem estar revelando uma realidade bem diferente do que imaginávamos. Lewis Hamilton não está apenas correndo pela Ferrari em 2025. Ele está travando uma guerra silenciosa dentro da própria equipe. E essa batalha pode definir não apenas o futuro da sua carreira, mas o destino de toda a escuderia italiana nos próximos anos. Vamos começar pelos fatos. Hamilton chegou à Ferrari como heptacampeão mundial, carregando nas costas a experiência de 2 décadas de Fórmula 1 e a credibilidade de quem sabe o que é preciso para vencer. A expectativa era óbvia. Ele seria o catalisador que a Ferrari precisava para voltar ao topo. Mas a realidade tem sido bem diferente. O piloto britânico ainda não conseguiu subir ao pódio sequer uma vez nesta temporada. Está em 6º lugar no campeonato, impressionantes 48 pontos atrás do seu companheiro de equipe Charles Leclerc. Para um cara que estava acostumado a brigar por vitórias na Mercedes, essa situação deve estar sendo especialmente amarga. Mas aqui é onde a história fica realmente interessante. Hamilton não está simplesmente aceitando esses resultados de braços cruzados. Pelo contrário, ele está mandando documentos para a alta direção da Ferrari. Não estamos falando de um bilhetinho ou um e-mail casual. São relatórios detalhados, propostas de mudança, análises profundas sobre como a equipe pode melhorar. E aqui vem a primeira grande revelação. Esses documentos não são bem-vindos por todos dentro da Ferrari. Fontes indicam que Hamilton esperava ter muito mais influência nas decisões da equipe, mas se deparou com pedidos ignorados e uma política interna que está dificultando qualquer tipo de mudança significativa. Isso soa familiar? Deveria soar. Sebastian Vettel passou pela mesma situação entre 2015 e 2020. 4 vezes campeão mundial, chegou à Ferrari com credenciais impecáveis e saiu de lá sem conseguir o título que todos esperavam. A diferença é que Hamilton está sendo muito mais vocal sobre essas questões desde o início. O mais recente documento de Hamilton, entregue nas últimas semanas, reforça suas demandas por mudanças nos métodos e procedimentos da equipe. Ele não está apenas reclamando dos resultados. Está propondo soluções concretas, baseadas na experiência que teve em 2 outras equipes vencedoras. Vamos pegar um exemplo prático que Hamilton levantou recentemente. No Grande Prêmio de Singapura, ele apontou como a Ferrari estava perdendo temperatura dos pneus porque os pilotos ficavam esperando muito tempo na fila do pit lane durante os treinos classificatórios. Parece um detalhe pequeno, mas na Fórmula 1, detalhes pequenos podem custar décimos preciosos. Hamilton explicou que quando os pneus perdem 5 ou 6 graus de temperatura, é quase impossível recuperar isso na volta de aquecimento sem prejudicar o composto. Resultado? Voltas mais lentas, posições piores no grid, corridas mais difíceis. É exatamente esse tipo de questão operacional que ele está tentando resolver através desses documentos. Mas por que a Ferrari estaria resistindo a mudanças propostas por um heptacampeão mundial? A resposta pode estar na cultura profundamente enraizada da escuderia italiana. A Ferrari sempre teve uma maneira muito específica de fazer as coisas. É uma equipe com tradições, hierarquias bem definidas e, historicamente, uma certa resistência a influências externas. Hamilton disse algo muito revelador no Grande Prêmio da Bélgica. Ele afirmou que se recusa a seguir os passos de outros campeões que passaram pela Ferrari sem conseguir o título. Mencionou especificamente Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Todos chegaram como campeões mundiais. Todos saíram sem conquistar um título pela Ferrari. A diferença é que Hamilton está sendo proativo desde o primeiro dia.
Ele não está esperando as coisas melhorarem magicamente. Está usando toda a experiência que acumulou na McLaren e na Mercedes para identificar onde a Ferrari pode evoluir. E aqui está o ponto crucial dessa história toda. Hamilton não tem tempo a perder. Aos 40 anos, cada temporada pode ser uma das últimas da sua carreira. Ele deixou isso bem claro quando disse que não tem tanto tempo quanto os pilotos mais jovens do grid. É agora ou nunca. Isso cria uma pressão interessante de ambos os lados. Hamilton precisa que a Ferrari mude rapidamente para ter uma chance real de conquistar seu 8º título mundial. Ao mesmo tempo, a Ferrari precisa decidir se está disposta a se adaptar aos métodos de um piloto que provou que sabe como vencer, ou se vai manter suas tradições, mesmo que isso signifique desperdiçar o talento de Hamilton. A situação lembra muito o que aconteceu com outros grandes pilotos em momentos decisivos de suas carreiras. Quando você tem um cara do calibre de Hamilton fazendo sugestões específicas baseadas em experiência comprovada, ignorar essas contribuições pode ser um erro estratégico gigantesco. Mas também há o outro lado da moeda. A Ferrari é uma equipe que já venceu múltiplos campeonatos ao longo da história. Eles têm suas próprias metodologias, seus próprios sistemas que funcionaram no passado. Aceitar mudanças propostas por um piloto, mesmo que seja Hamilton, pode significar reconhecer que estavam fazendo algo errado. O que torna essa situação ainda mais complexa é o timing. Estamos em uma era onde as margens na Fórmula 1 são menores do que nunca. Uma pequena melhoria operacional pode ser a diferença entre brigar por pódios ou ficar no meio do pelotão. Se Hamilton realmente identificou áreas onde a Ferrari pode ganhar alguns décimos, ignorar essas sugestões pode custar muito caro. A pergunta que fica é: até onde Hamilton está disposto a ir nessa batalha interna? Ele já mostrou que não vai simplesmente aceitar a situação passivamente. Os documentos continuam sendo enviados. As críticas continuam sendo feitas publicamente quando necessário. Do ponto de vista da Ferrari, eles precisam encontrar um equilíbrio. Como aproveitar a experiência e o conhecimento de Hamilton sem comprometer a identidade e a estrutura da equipe? É um desafio de gestão que pode definir não apenas esta temporada, mas o futuro da parceria entre o piloto e a escuderia. Uma coisa é certa: essa tensão não vai se resolver sozinha. Ou a Ferrari abraça as mudanças propostas por Hamilton e consegue extrair o máximo potencial tanto do piloto quanto do carro. Ou continuamos vendo um dos maiores talentos da história da Fórmula 1 lutando contra o próprio time, além de lutar contra os adversários na pista. A temporada de 2025 pode estar sendo um aprendizado doloroso para ambos os lados, mas também pode ser o momento onde essa parceria finalmente encontra o caminho certo. A questão é: será que há tempo e vontade suficiente para fazer as mudanças necessárias? O que você acha dessa situação? Hamilton está certo em pressionar por mudanças ou deveria se adaptar melhor à cultura da Ferrari? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.